Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Andreia e hoje eu vou dar sequência à nossa série de educação continuada e o tema de hoje é o controle de dores com o uso dos óleos essenciais. Eu vou começar com algumas perguntas, né? Então, você sabia que os remédios para dor, eles podem causar dependência até matar? Se nós formos lembrar, Michael Jackson acabou vindo a falecer por conta de abuso de uso de medicamentos para dor, né? Infelizmente, ele acabou utilizando doses cada vez mais altas para controle de dor e acabou tendo ali uma parada cardiorrespiratória e veio a falecer. Outra coisa que se a gente for lembrar das notícias, né, ultimamente tem aparecido bastante sobre os problemas de drogas nos Estados Unidos, todos eles vinculados ao início de uso dos medicamentos para a dor. Então, é realmente um problema aí que vai agravando cada vez mais, a pessoa começa a utilizar apenas para dor e no final das contas acaba se viciando nisso. Então, são medicamentos que, infelizmente, são muito rigorosos no cuidado que a gente tem que ter, sempre com o acompanhamento do médico, tá? Então, realmente, são medicamentos que podem causar dependência e até matar. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Você sabia que são medicamentos que nos trazem efeitos colaterais como insônia, espasmos musculares, diarreia, constipação, confusão, dor de estômago? Não, pois é, tem muito medicamento aí que se a gente for ler a bula, a gente acaba nem tomando, né? E os medicamentos para dor também são aqueles que trazem ali vários malefícios para a nossa saúde. Como eu falei, né? Afetam a nossa digestão, podendo a longo prazo causar constipação, dor abdominal e distensão, né? Distensão de gases. Então, você vai tratar um problema de dor, vai acabar dando distensão na parte gástrica e intestinal, com gases que vão dar mais dor, e aí você toma mais medicamento para dor, então você vai ficar naquele ciclo, né? Então, não é a melhor alternativa às vezes. E você sabia também que eles poderiam ser evitados em 90% dos casos, inclusive em problemas de dores crônicas, que normalmente usam ali os medicamentos opioides, né? Os derivados de morfina. E então a gente tem que ter sempre ideia, em vista assim, que se você puder começar com medicamentos mais suaves, ou então partir para algo natural que possa te auxiliar nas suas dores, e depois, em último caso, você partir para medicamentos seria o ideal, tá bom? Então, nós vamos aprender como a gente pode fazer essa troca, né? Não é nenhuma troca, mas assim, como começar a usar as coisas naturais que a gente tem em mãos para depois ir caminhando para algo mais, digamos assim, intenso, né? Se for o caso, tá bom? Então, vamos lá. Para você reduzir o uso desses remédios, o que que você pode fazer? Beber bastante água, tá? Beba ali bastante água, em volta ali de 2 a 3 litros por dia, porque isso vai fazer com que você libere as toxinas do seu organismo, ok? Muitas vezes os problemas de dores no nosso corpo, eles estão vinculados à intoxicação do nosso corpo, né? A dificuldade do nosso organismo de botar para fora as substâncias que acabam nos causando algum mal. A dor é um sinal do corpo de que algo não está bem. E a falta de água, de ingestão de água, é um dos problemas que causa ali alguns problemas de dor, tá? Então, tome ali pelo menos 3 litros de água ao dia, coloque grapefruit, lemon, tangerina, algum óleo cítrico, tá? Que te ajude ali na parte antioxidante do seu organismo e também vai fazer uma drenagem linfática, vai te ajudar nessa parte circulatória e a eliminação, inclusive, de metais pesados no organismo. Outra forma de você auxiliar ali esse redução de uso de medicamentos para dor é utilizando suplementos. Então, você pode utilizar os suplementos da Doterra, que eles vão ali te ajudar bastante no controle de dor crônica, principalmente, né? Porque são vitaminas e sais minerais que vão nutrir o seu organismo e vão te auxiliar de dentro para fora, né? Aos poucos você começa a ter uma melhora no seu organismo e ter menos sensações e de dores, digamos assim, né? Aflorar menos os problemas de dor no seu corpo, porque sua saúde vai estar melhor, tá? Outra dica, melhorar os seus hábitos, né? Então, mude os seus hábitos, use óleos essenciais no seu difusor, pratique respirar. Respiração é importante. Quanto mais você respira, melhor você oxigena o seu corpo. Oxigenando o seu corpo, você melhora o seu metabolismo.
tá? Então, melhorando seu metabolismo, você também vai fazer ali a eliminação do que não serve e a uma melhor absorção do que você está ingerindo, ok? Então, medite, caminhe, durma bastante, tá? Você tem que ter ali um ciclo de sono em torno de 8 horas por dia para você ter uma recuperação do seu corpo. É durante a noite que o nosso corpo se recupera, se restabelece, tá? Regenera toda a parte de funções metabólicas. Então, o sono é uma coisa muito importante. Faça sempre uma higiene do sono que a gente diz, né? Vai desligando ali os eletrônicos 1 hora antes. Não adianta nada você ir para a cama, ficar lá no celular, né? E esperar que você vá ter um sono rápido. Isso você não vai conseguir, porque você está o tempo todo ali excitando os seus olhos com informações. Então, durma bem, tenha regras, tá? Para os seus horários de dormir, de comer, de acordar, para que você possa ter um ciclo que o seu corpo saiba em que horário ele precisa desacelerar ou não. Você tendo bons hábitos e se alimentando bem, você vai ter uma saúde celular melhor, consequentemente, um organismo mais saudável e com menos dor, tá? Como que as vitaminas, então, podem nos ajudar? No caso da dor crônica, né? Ela fornece uma resposta saudável para o nosso organismo com relação à parte do estresse oxidativo, né? Vai te dar uma saúde óssea melhor, porque vai suplementar com cálcio, magnésio, zinco, vitamina D, que são substâncias que estão altamente relacionadas com dores principalmente de fibromialgia, tá bom? E essas vitaminas vão te dar um apoio, uma função articular saudável, né? E conforto. Lógico, se a gente for lembrar aqui, fibromialgia, parte articular, principalmente também, tá? Sobre dor emocional, essas vitaminas, esses sais minerais, eles fornecem uma ampla gama de ácidos graxos, ômega 3, para o suporte intestinal e cognitivo. Se nós lembrarmos, a gente costuma dizer que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Por que que ele é tão importante? Porque é lá que a gente vai fazer a absorção de tudo que a gente come, né? Tudo que a gente estiver se alimentando, se a gente não tiver uma absorção adequada pelo intestino, o nosso organismo acaba não produzindo as substâncias necessárias para o metabolismo saudável. Então, é importante a gente ter ali um suporte intestinal de forma bem planejada com que a gente se alimenta, tá bom? Essas vitaminas também vão auxiliar com a proteção oxidativa dos lipídios e apoiam uma função saudável do cérebro, dos olhos e do sistema nervoso. O que seria essa oxidação dos lipídios, né? Se as vitaminas impedem essa oxidação dos lipídios, que a gente vai estar ingerindo e que já estão em circulação no nosso corpo, ela vai auxiliar que o nosso corpo produza os hormônios necessários para um metabolismo saudável, tá? Então, você não tendo a oxidação lipídica do seu organismo, você vai poder produzir com mais eficiência as endorfinas, as dopaminas, serotoninas, que são hormônios que nos auxiliam na parte do controle emocional, inclusive. Então, você tendo uma parte emocional mais saudável, você tem menos tensão, tendo menos tensão, você acaba tendo menos tensão muscular, e, consequentemente, também menos dores, ok? A parte emocional está intrinsecamente ligada a essa questão física. Todos os problemas da gente sempre começam a nível emocional e depois elas se manifestam na parte física do nosso corpo. E com relação à ajuda em casos de dores ocasionais, essas vitaminas e sais minerais, elas vão te fornecer um suporte básico, né? Para que você possa manter ali as suas células saudáveis. Uma nutrição ideal, a gente sabe que protege o nosso corpo e acelera a nossa recuperação. Então, se você, por exemplo, tem uma queda, um corte, ou você tomou uma pancada, né, se machucou, você tendo uma suplementação de sais, minerais e vitaminas, você auxilia essa recuperação da pele, a recuperação do tecido lesionado, e você vai, consequentemente, ter menos problemas de dor, porque essa recuperação vai ser, ocorrer em curto prazo, tá? Vai ser mais eficiente. O que que a gente pode usar além dos suplementos, né? A gente pode usar os óleos essenciais. Então, a gente conhece aqui o Deep Blue, que é uma mistura de óleos essenciais para a parte muscular e articular. Você pode utilizar tanto o óleo puro quanto o óleo essencial misturado na pomada, que é o nosso Deep Blue Rub,
ou também as cápsulas, que infelizmente ainda não temos no Brasil, mas se Deus quiser, logo logo tá por aqui. A gente pode utilizar o alecrim, que é o rosemary, lembrando que sempre evitar o uso do alecrim em casos de pessoas com pressão alta. Podemos usar a manjerona, a lavanda, o pastitense, eucalipto e copaíba. A copaíba é uma mistura de 4 copaibeiras que a gente tem aqui no Brasil. Essa copaíba da Doterra, então, possui 4 espécies de copaíba num único frasquinho, tá? Incluindo o copaíba cápsula. Esses óleos todos você pode utilizá-los de forma tópica, lembrando de sempre diluir num carreador, que pode ser um óleo vegetal 100% puro, ou numa pomada ou gel base neutra, que é livre de petrolatos, de sulfatos e de parabenos, tá bom? Aqui trouxe algumas receitinhas para vocês, então vamos lá. Com relação a juntas e artrite, tá? Você pode colocar ali num frasco Rolon de 10 ml, 4 gotas de Juniper Berry, que é o zimbro, 3 gotas de manjerona, 3 gotas de camomila romana, 3 gotas de gengibre e 3 gotas do helichrysum. Você vai completar ali com óleo de coco fracionado até 10 ml e você vai então agitar, misturar bem ali no seu frasquinho e passar nos locais desejados onde você tem ali as sensações de dor, tá? Para uma massagem SOS, né, ocasional, o que que você vai fazer? Você pode misturar 2 gotas de cada um desses seguintes óleos, do wintergreen, do lemongrass, do frankincense e do eucalipto, e diluí-los em um pouquinho de óleo de coco fracionado, que a gente chama de OCF, para ficar mais prático. E o que que você tem que lembrar sempre? O frankincense, inclusive, você pode usar em qualquer momento para dor, e ele junto nas misturinhas, ele é um dos óleos essenciais que potencializa o efeito dos outros óleos. Então, sempre que a gente quiser potencializar o efeito de uma formulação, você pode acrescentar um frankincense. Com relação a dores musculares, né? Então, em uma outra receitinha, pode fazer uma colher de sopa de cera de abelha, 4 colheres de sopa de óleo de coco, 10 a 30 gotas de cada um dos seguintes óleos essenciais: wintergreen, lemongrass, marjoram, que é a manjerona, e lavanda. Como você vai fazer? Você vai primeiro derreter a cera de coco e o óleo em banho-maria, misturar, e você vai deixar esfriar ligeiramente e depois acrescentar os óleos essenciais, tá? Você mistura bem, armazena e aí depois você usa, faz a aplicação onde e quando for necessário. Você precisa deixar esfriar a cera e o óleo de coco que foram derretidos antes de você acrescentar os óleos essenciais, porque como eles são muito voláteis, se você aquecer, os óleos essenciais vão evaporar muito rápido e inclusive você vai degradar muitas das propriedades terapêuticas desses óleos, tá? Você vai literalmente cozinhar o óleo essencial. Então, é importante você deixar baixar a temperatura depois de derreter. Mais ou menos ali em torno de 40 graus, aí você já pode acrescentar os óleos essenciais. Com relação à dor de cabeça, então as receitinhas aqui, né? Para enxaqueca, você pode aplicar na nuca de 1 a 2 gotas de Juniper Berry, que é o zimbro, mais o helichrysum. E você dilui ali em um pouquinho de óleo de coco, né? Mais ou menos ali uma colherzinha de chá, e aí você faz a aplicação na nuca, nas têmporas, o local em que você estiver sentindo mais dor. Blend para dor de cabeça. Então, num rolão de 5 ml, você vai poder misturar 7 gotas do peppermint, 5 de lavanda e 5 do frankincense. Você completa, então, com óleo de coco fracionado e aí aplica a cada 30 minutos nas regiões que estão, né, tendo maior dor ali na sua cabeça, até melhorar. Então, de 30 em 30 minutos, você aplica um pouquinho ali da misturinha, tá? E vai observando se vai tendo uma melhora. E no caso de dor de cabeça com sudorese, o que que você pode fazer? Aplicar a cada 30 minutos em camadas. Então, o que que é? Você primeiro aplica um óleo, dali a 30 minutos você vai aplicar outro, dali a 30 minutos outro, então você vai alternando, você vai revisando, tá? Então, o que que você vai fazer? Você pode aplicar de 1 a 2 gotas de cada um desses óleos essenciais, o cedro, peppermint e o frankincense. Então, você dilui ali conforme necessidade, pode fazer uma mistura com todos eles e aplicar a cada 30 minutos essa mistura ou usar alternadamente
a cada 30 minutos, um deles diluído no óleo essencial, tá bom? Bom, então com relação à parte de dores, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Tô querendo aqui passar um pouquinho sobre o que é o nosso programa de recompensa e fidelidade, que é a parte de compras, que é revertida em pontuação, cada vez que você faz compras. Então, você vai somando porcentagens de retorno em bônus, que são pontos que depois a gente vai trocar por produtos de forma gratuita. E também, sempre que você fizer pontuações em pedidos em torno de 125 PVs, você vai no mês em questão, do dia 1º ao dia 15, fazer o ganho de um óleo essencial brinde, que é o óleo brinde do mês, tá bom? E quais os caminhos o novo membro, né, pode trilhar dentro da Terra? Então, você pode viver o estilo de vida da Terra, você ser um consumidor dos óleos, né, um usuário, você usa ali os óleos para o seu bem-estar, para cuidar da sua família, ou você pode ser um compartilhador, que é a pessoa que gosta de compartilhar os óleos essenciais com os outros, né, que vai passar para os amigos, para os outros familiares, né, vai postar nas redes sociais que está usando, que está gostando, então o compartilhador são pessoas que já usam, né, e tendem a passar para os outros quais são as suas experiências com os óleos essenciais. E outro caminho que você pode seguir é construir um negócio na Doterra, que seria ali o construtor, que é o consultor, né, que ele vai desenvolver um negócio para gerar renda complementar, para mudar de carreira. Então, ele vai ter uma equipe, né, ele vai construir uma equipe junto com ele de outros líderes, de outros consultores, para trabalharem juntos e conseguirem ensinar a maior parte de pessoas a usar os óleos essenciais, gerando uma renda. Então, o que que seria, né, essa adutora? Construa uma adutora financeira. Não sei se vocês conhecem a história do homem que carregava baldes, né? Eu vou falar aqui rapidinho. Era uma vez um homem que carregava baldes. Ele morava numa aldeia muito longe de onde ele ia buscar água todos os dias para abastecer a aldeia dele. Ele vendia os baldes de água que ele carregava e fazia isso todo dia, um trabalho super cansativo, dia, noite, sol, chuva, o momento todo que ele pudesse, ele estava toda hora lá carregando os baldes. Até que um dia ele teve uma ideia, ele pensou assim, poxa vida, se eu usar meu tempo né, de sobra ali para construir uma forma de trazer essa água até a minha vila, eu vou, né, ter menos trabalho, eu não vou precisar ir todo dia a pé até lá, carregar balde nas costas, né? Então, o que que ele fez? Ele começou, então, a construir uma adutora, né? Fez um encanamento ali da região onde ele retirava a água até a vila dele, e depois de um tempo, né, de todo esse esforço, ele acabou que, ao abrir a torneira ali na vila, ele já conseguia facilmente poder vender a água para as pessoas sem ter que ficar fazendo aquele trabalho físico diário. Então, eu pergunto para vocês hoje, onde você está carregando baldes, né? Ou seja, você está construindo o sonho dos outros e não o seu, você está trocando suas horas por dinheiro, você está com limitação de ganhos, você não tem flexibilidade de local geográfico, né? De você sair de um lugar para outro, ou você está construindo uma doutora financeira, você está construindo um lastro financeiro para você, você está tendo ali a formação de algo que te dê uma certa segurança a longo prazo, você pode trabalhar em horários flexíveis, você tem ganhos ilimitados, né? Você pode trabalhar de qualquer lugar, onde você está hoje, né? E a do Terra, ela pode te propiciar isso, tá? Você não precisa se preocupar com horários fixos, você faz o seu horário, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, você pode trabalhar somente online ou somente presencial, ou das duas formas, cabe a você decidir. Como que você pode fazer isso? É fácil, é só você demonstrar os óleos essenciais para as pessoas, ensinar a utilizar, cadastrar novos clientes, porque você vai ser o principal responsável por ele e dar suporte no uso dos olhos. Você ensinando as pessoas a usarem de forma correta e forma segura, você vai estar aí auxiliando na saúde e também gerando uma renda extra para você, porque essas pessoas estariam sempre te procurando, tá bom? Então, aqui tem algumas
possibilidades de ganhos, né? São só valores médios em torno de cada ranking que você pode atingir dentro da doTERRA, tá bom? Aqui são só valores aproximados. E muitas vezes as pessoas perguntam, será que isso é para mim? Bom, se você é apaixonado pelos olhos, se você gosta de ajudar as pessoas, se você pode seguir um sistema e fazer o que precisa ser feito, ou seja, você consegue pegar um método, destrinchar e fazer passo a passo aquele método que é colocado para você, então sim, tá? Fazer isso também é para você. Você pode fazer no seu horário extra ou em momentos em que você já está ali querendo fazer uma troca de carreira, né? Você pode ir investindo o seu tempo livre nisso para depois, com os anos, você entender até onde isso é vantajoso para depois fazer uma troca de carreira. Então, sim, isso é para você. Você preenchendo esses 3 itens, você pode trabalhar com o doTERRA, tá bom? Aqui tem uma média de tempo gasto por semana que você pode utilizar e no que isso pode propiciar para você, tá? Então, se você trabalhar de 3 a 5 horas por semana, você teoricamente vai ter uma renda que vai te auxiliar a pagar pelos produtos que você já usa mensalmente. Se você trabalhar entre 5 e 15 horas por semana, você já consegue atingir ali uma complementação de renda. E trabalhando de 15 a 30 horas por semana, você já consegue ali complementar a ponto de mudar a sua carreira, tá? Fazer uma mudança profissional. Próximos passos, então entenda qual é o seu perfil. Se você quiser construir a sua doutora, nos deixe saber. Participe de uma apresentação, assim você vai ter então a oportunidade de entender os ganhos, vai entender como é o método, como funcionam as apresentações, e conecte-se e se empodere. Então, acesse a área de consultores da nossa área de membros, assista aos treinamentos básicos e converse então com o seu consultor para que ele possa te auxiliar em quais caminhos você deve seguir, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma mensagenzinha para vocês, né? Depois da tempestade sempre vem o sol, seja positivo. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar no privado e a gente vai conversando, ou então pode colocar aqui no chat e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Muito obrigado e um bom dia para vocês. Tchau, tchau.